Ok? Hoje nós estamos então ainda no capítulo 4, falando do princípio vital. Na semana passada o nosso amigo Reinaldo fez até a questão 67A, mas vamos fazer uma pequena revisão, né? Então ele falou aqui, através das respostas aqui do Livro dos Espíritos, sobre os seres orgânicos. E os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. E nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. E são providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Então nós estudamos aí na semana passada o que era, o que foi, o que é, né, o que são os seres orgânicos e o que são os seres inorgânicos. Então os seres orgânicos, resumindo, são aqueles que têm uma vida. E os inorgânicos são aqueles desprovidos dessa vitalidade, não possuem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação de matéria, né? O que acontece? Rude, nós estudamos aqui na nossa sala, às quartas-feiras, o que é o Espiritismo. E às sextas-feiras nós estudamos o Livro dos Espíritos, que para nós é um estudo avançadíssimo e bem prático, tá bom, meu amigo? Então, nós estamos fazendo esse estudo hoje, iniciando aqui o capítulo do princípio vital. Então, no resumo, né, que a gente está aqui fazendo do que o Reinaldo falou para vocês, ele vem falando que o princípio vital é aquele elemento que dá vida a esse tipo de elementos, que são os elementos orgânicos. E lá, no meio da pergunta, Kardec perguntou aos espíritos: esse princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? E aí, os espíritos responderam que esse princípio vital tem como fonte o fluido universal, né? E é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ou seja, é o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Então nós vimos que todos os seres orgânicos possuem esse princípio vital, possuem esse fluido vital. É o elemento que dá a vida a determinados seres, como ele diz para nós, os homens, os animais, as plantas, né? O princípio vital individualizado num ser qualquer é aquele que vem justamente trazer essa posição, essa possibilidade desses seres, chamados seres orgânicos, nascerem, crescerem, reproduzirem e depois morrerem. O que não acontece com os seres inorgânicos. E aí, então, Kardec entra aqui agora com o nosso estudo propriamente dito de hoje, que é questionando sobre a vida e a morte desses seres. Então ele perguntou, né, qual é a causa da morte dos seres orgânicos? E aí a resposta dos espíritos: a exaustão dos órgãos. Porque nós vimos no estudo da semana passada, Reinaldo deve ter falado para vocês, que esse princípio vital, ele vem dar vida a todos os órgãos que formam aquele determinado ser. Certo? Então ele alimenta todos, por exemplo, no corpo humano, o fluido vital é que dá vida ao estômago, ao fígado, aos rins, às artérias, a tudo que funciona aqui. E nas plantas também a mesma coisa, e nos animais também. Por isso se chama vital. Então, isso aí. Então, o que acontece quando esse fluido ele já está bem fraco, bem final, não tem mais condição de dar vida a esses órgãos, os órgãos param de funcionar, né? Então, o que acontece? Quando os órgãos param de funcionar,
Em todos os seres orgânicos acontece aquilo que nós chamamos de morte. Então, é o que ele está dizendo aqui. A exaustão dos órgãos, ou seja, isso de maneira geral, né? A criatura chega ao desencarne, o homem e os outros seres, os animais e as plantas também, morrem. Morrem no sentido popular, né? Porque na realidade nós até vamos ver aqui que essa morte aí não existe. Então, o que causa a morte a qualquer ser orgânico, ou seja, a qualquer ser vivo, ser que possua esse fluido vital? A exaustão dos órgãos, ou seja, o desgaste, não tem mais como funcionar, o fluido não funciona mais, então eles vão se acabando a pilha, vamos dizer assim, né? A pilha, o combustível acaba, então vem a morte desses elementos. Aí Kardec a vida do espírito é outra coisa. O espírito, isso precisa ficar bem claro para nós. O espírito não tem nada a ver com esse fluido vital, com esse princípio vital. Espírito é outra coisa. O fluido vital, esse princípio vital é o elemento que dá a vida. Tá? E a gente vai estudar isso mais adiante, bem mais detalhado, e a gente vai perceber que não tem uma coisa com a outra. Um não está ligado ao outro propriamente dito em termos de existir. Por quê? Você tem elementos que não possuem o princípio espiritual, que são, por exemplo, os animais e as plantas, e eles possuem o princípio vital. O princípio espiritual está relacionado só ao ser humano, à espécie humana. Agora, esse princípio vital é o que dá a vida, né? O que faz com que esses seres possam se reproduzirem, possam crescer, se desenvolverem. É o combustível que faz com que ele se movimente. Muito bem. Aí Kardec então perguntou: pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Ele está fazendo aqui a comparação, né? Uma morte que não tem, que a máquina que está lá, toda desparafusada, toda desarranjada, já não funciona mais. É isso que seria a morte? E os espíritos responderam que sim. Pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. E se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, qualquer coisa que esteja causando uma deteriorização, né, de algum órgão, o que acontece? Esse órgão fica doente e, através dessa doença, pode provocar a morte do corpo todo. E aí, no ser homem, no homem, nós chamamos de desencarne. Aí ele vai e pergunta a respeito do coração, porque nós sabemos, né, que o coração é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, do nosso corpo. E ele diz: por que uma lesão do coração, mais do que a dos outros órgãos, causa a morte? Porque a gente pode ter um problema na vesícula, podemos ter um problema no estômago, podemos ter até um problema no pulmão, podemos ter problema no fígado e não causar a morte. Isso não chega à morte. Mas no coração, é bem verdade que hoje, né, Kardec, quando fez essa pergunta, né, meus amigos, essa questão aqui foi lá por volta de 1857, 56, por aí. Então, a medicina naquela época não tinha, né, a possibilidade de cura que hoje tem. Então, você vê hoje, uma pessoa até morre com o problema do coração, um problema cardíaco. Mas já tem meios de serem tratados, né? Pois é, a medicina está muito mais avançada hoje, né, Luiz? O nosso amigo Reinaldo, por exemplo, é um exemplo para nós. Eu falo porque ele não se importa que se fale, que esteve aqui dando aula para vocês. O Reinaldo, ele tem uma problemática seríssima no coração,
eu acho que ele deve ter até comentado aqui, e que ele tem esse problema no coração, e para que o coração dele funcione, ele usa um aparelho ligado ao coração, né? Junto lá que é o desfibrilador e o marca-passo ao mesmo tempo. Sem esse aparelhinho, o coração dele não funciona. E ele vive naturalmente, tranquilamente bem, há muitos anos ele teve já colocar esse aparelho, então vive aí. O Dudu aí é um exemplo também, já teve o problema do coração. Mas aqui na época em que Kardec perguntava, nós não tínhamos essas possibilidades, a medicina não nos dava essa chance que hoje tem. Mas mesmo assim ainda mesmo com o avanço total da medicina, com a gente tendo todas essas possibilidades, ainda é um órgão que é causador, maior número de mortes dos órgãos do corpo do ser humano. E aí os espíritos responderam, o coração é uma máquina de vida, e isso o coração continua sendo. Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, hoje, principalmente, né, com esse avanço que a gente está falando aqui da medicina, o coração ele já tem aí. Nós temos os transplantes, temos esses aparelhos que são colocados, tem as pontes de safenas que são feitas, e o coração já não é tão assim causador de tantas mortes como na época de Kardec. E aqui, nessa época, a gente sabe que não tinha nada disso. Então, a criatura tinha um piripaque no coração, naquela época, desencarnava, né? E por isso que Kardec fez essa pergunta. Ao passo que aos outros órgãos já tinham algum tratamento, já se podia fazer algum tratamento. Mas não é só ele que causa a morte, né? Nós sabemos disso. Existem outros órgãos no coração, no ser humano, no corpo humano principalmente, que podem também levar ao desencarne. Aí na questão 70, ele diz assim, em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Para onde vai isso? Acaba? Né? E aí ele diz, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Então, o princípio vital que animava aquele corpo ali que desencarnou, o que acontece? Ele volta ao fluido cósmico universal. E a matéria que formava aquele corpo, ela vai se deteriorar, né? Ela vai se transformar, vai se decompor e vai se transformar em novos seres. É por isso que nós dizemos, não existe morte em nenhum ponto do universo. E Lavoisier já dizia, né? Tudo se transforma. Se eu não estiver enganada, foi Lavoisier quem falou. Tudo se transforma, nada se perde, né? Só há transformação. Então, morte, no sentido real da palavra, não existe em momento algum. O nosso corpo, ele não acaba, ele se transforma. E todos os elementos, né? Aí Kardec, então, vem agora fazer uns comentários aqui, vem fazendo um comentário muito interessante a respeito de todo esse processo aqui. A gente precisa ficar com isso aqui bem claro na nossa cabecinha, porque muita gente faz confusão a respeito de princípio vital e princípio... Pois é, Dudu também acho, né? Porque na realidade ela não existe. Não, você não é doido não, porque eu também acho isso muito lindo, né? Ela não existe, ela se renova, né? É o princípio de novas vidas que vão ser transformadas. Então, eu acho muito bonito mesmo, né? A criação divina, nessas horas é que a gente percebe mesmo a inteligência máxima que existe, né? Que rege tudo isso aí. Não se destrói nada, nada acaba. Então a gente precisa aqui ter ficado bem claro na nossa cabecinha a respeito do que é o princípio vital. O princípio vital, ele vem da vida aos órgãos, aos seres, animais, vegetais e seres humanos.
ok? O corpo, né, um corpo humano, ele pode ter vida sem esse princípio vital, mesmo que o espírito esteja ali? Jamais. Né? Então, o fluido vital, ele não é que faz a movimentação do corpo, ele dá vida. O que vai fazer a movimentação do corpo é o espírito, que vai comandar o processo do ser humano de andar, caminhar, se desenvolver, é o espírito. Agora, se não tiver esse fluido vital, o espírito também não consegue fazer com que esse corpo se movimente. A prova é que a gente percebe lá, quando o corpo, né, acabou, esse fluido acabou, e o corpo não tem mais vida, o espírito fica agarrado ali, né, fica preso ali e não consegue movimentar mais aquele corpo. E aí vem os amigos espirituais a auxiliarem aquele espírito a dizer, olha, não adianta porque esse corpo não te pertence mais. Vamos embora, vamos continuar a tua caminhada por uma nova etapa. Né? E o corpo está ali. Ao mesmo tempo também, sem o espírito, o corpo está lá vivinho, funcionando tudo perfeito, mas se não tiver o espírito para comandar, o corpo não vai se movimentar. Então, é só a massa, isso aí. Nós vamos ainda estudar isso mais adiante. Precisa do outro, mas são elementos individuais. O espírito é o princípio espiritual, o princípio vital é o princípio vital. Muita gente confunde, né? Acha que a vida é só com o espírito. Isso, Dudu, isso aí. Sem o espírito, o corpo sem o espírito, ele fica lá. É isso aí, você lembrou bem. Quando a gente dorme. Quando nós dormimos, o corpo sai, né? Ficamos lá o quê? Paradão lá na cama, deitadão lá, né? Sem saber de nada. O espírito saiu, mas a vida continua, porque o fluido vital ali está animando aquele corpo. Independente do espírito que saiu para suas caminhadas, para buscar lá o que ele se afiniza, né? Para que aquele corpo se movimente, o espírito tem que voltar, e aí acorda e ele vai se movimentar. O que comanda o movimento do corpo é o espírito. Não é? Aí então Kardec vem fazendo aqui a emancipação, isso mesmo, a gente não está usando mais, né, desdobramento, é emancipação da alma. Vamos falar correto. E aí Kardec então vem fazendo agora aqui uma reflexão muito boa, muito esclarecedora para todos nós. E ele diz assim: após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal. O princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. É nesse sentido aqui, diante disso, que o corpo torna a terra, e ali ele vai se transformar em outros elementos, né, que são os micróbios que nós conhecemos, e muitos deles invisíveis aos nossos olhos. É baseado nisso, que a gente entende lá aquilo que Jesus disse, que Deus disse, né, que eles dizem que é a palavra de Deus, que está lá nas leis mosaicas, no início, né, do pó foste criado e ao pó voltará. Porque nasceste desse fluido, né, que é a matéria do corpo, que foi gerada por esse fluido cósmico universal que gera todos os elementos. E vai voltar a ele, a Terra, e se transformar, né? Pois é, se renovar para a vida futura. É isso aí, Dudu. Então, é bonito isso, esse processo, a gente entendendo, porque não acaba. Na realidade, esse corpo hoje que eu estou habitando, que nós estamos habitando, ele não acaba. Ele se transforma. Então, nada se perde nessa vida, nesse universo. Tudo é transformado e com uma utilidade.
tem uma razão, tem uma utilidade, esses novos elementos que vão, que esse corpo vai ser transformado. E mesmo eles, esses elementozinhos depois, continuam se transformando. Então a gente percebe que na realidade a morte não existe mesmo, de modo nenhum. Né? Até a planta, a mesma coisa é a planta. A planta também, quando ela perde o fluido vital, né? E que ela começa a entrar nesse processo de decomposição, de deteriorização, vai formar novos elementos ali, adubando ali aquela terra, que vai servir para alimentar outros seres, outras plantas, né? Criando aí, dando aí essa continuidade da vida. É muito bonito esse estudo, é muito bonito esse processo, né? E a gente, quando entende, só a doutrina espírita nos explica isso, é que a gente vai entender por que Jesus já falava isso. A espiritualidade toda vem nos dizendo, não existe morte em nenhum ponto do universo. Tudo é transformado. É o que ele diz aqui. Continua ele. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si no caso de certas lesões e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Não é? Então, o que Kardec está dizendo aqui? Ó? Quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos, o corpo está ali com o fluido vital. Esse fluido vital faz movimentar os órgãos deste corpo humano, que vão interagindo um com os outros. Né? Então a gente tem o aparelho digestivo, que funciona juntamente com o aparelho respiratório, que também está ligado ao aparelho urinário, ao aparelho reprodutor, a todos eles. Né? Dudu coloca aí, Beth, no caso de uma amputação de um órgão, a pessoa mesmo, sem ela, ainda fica sentindo esse órgão, mesmo sem ele. Seria esse fluido ainda se mostrando ao corpo? Com certeza. Porque você retirou o órgão, quer dizer, você tirou ali a matéria, mas você não retirou o fluido. Né? A não ser, Dudu, essa pergunta que você fez aí agora, mas de repente me veio alguma coisa na cabeça, né? Existem situações em que a criatura morreu, veja bem, morreu, entre aspas, né? Vamos usar esse termo. Só queria saber se eu sabia, né? Tá me testando. O que acontece? Judite, porque o perispírito é ali a formação, né? Mas esse fluido, o que acontece? Voltando lá em cima ainda da questão do Dudu. A criatura morreu, mas alguns órgãos não morreram. Porque ainda existe ali muito fluido. É onde é utilizado, hoje em dia, a medicina utiliza para os transplantes. Ele ainda tem o fluido vital ali. O coração não para, continua funcionando quando é retirado de um corpo. E aí é levado para outro corpo, ser animado outro corpo, né? Trazer a vida a outro corpo, dessa maneira assim de pensar. Agora, você retirando, né? Aí no caso o Dudu já está falando de órgãos mesmo do próprio corpo externo, você retira um braço, você continua sentindo esse braço. Por quê? Esse fluido continua ali naquele corpo. Né? E você retirou a matéria, mas você não retirou a parte perispirística. Né? O braço perispirístico, ele não saiu. Você só tirou o braço material.
E é por isso que a gente ainda continua sentindo, mesmo quando um órgão é retirado, em função desse fluido que dá a vida, que daria a vida, que está ligado ao perispírito, né? Porque a gente sabe que o perispírito é semimaterial, ele não é imaterial, ele é uma parte desse fluido cósmico universal, que é retirado também esse fluido vital, de onde vem, é retirado esse fluido também. Eu tenho na família pessoas que já tiveram perna amputada e continuam sentindo lá a perna, né? Sente até coceira na perna, interessante, né? É em função disso aí. Até meses, demora muito tempo, até a pessoa mesmo, até o perispírito também se moldar novamente com aquele corpo que está ali sem aquele órgão, né? É o que a gente entende, segundo o que a doutrina nos esclarece. Então ele diz assim, olha, os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É aquilo que a gente estava falando, né? Então, vamos trabalhar o aparelho digestivo, né? O estômago trabalha juntamente com o fígado, que trabalha juntamente com a vesícula, que trabalha juntamente lá com o pâncreas e por aí vai. Se um desses começar a não funcionar direito, vai, como é que se diz? Desequilibrar todo o funcionamento dos outros. Então, quando você tem lá um problema no fígado, está com alguma dificuldade no fígado, como a gente diz, dor, qualquer coisa, né? Você também sente esse problema do fígado, ele vai se refletir no estômago, vai se refletir na vesícula, vai se refletir em outros órgãos ali ligados àquele aparelho. Pois é. Né? O mesmo em função do corpo todo. Por que quando a gente tem, é interessante, né? A problemática no fígado, o fígado é um órgão também importantíssimo. Problemática no fígado normalmente te dá dor de cabeça. E também altera a sua pressão arterial. Eu mesma já tive esse problema, né? A pressão arterial sobe quando você tem problema de fígado. Quando você passa mal, alguma coisa que você come e não desce bem, bate mal lá no fígado, dá o sinal, avisa, isso não gostei, né? Aí ele começa. Aí geralmente vem o quê? Dor de cabeça. E aí a gente tomar analgésico não adianta nada. Tem que entrar no boldo. É isso aí. Tem que ser lá o chazinho de boldo que a gente conhece, que alivia esse processo do fígado, né? Graças a Deus que eles avisam, senão a gente ia estragar todo o nosso corpo. Então o que ele diz aqui, ó, olha que Kardec, lindo que Kardec diz aqui, os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, é da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Então, quando tudo está funcionando bonitinho, tudo funcionando perfeitinho, né? Os órgãos interagindo ali direito, a gente está com a saúde perfeita. A gente está bem de saúde. E aí ele diz, quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam. Como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram. É isso aí, como ele fala aqui, ó, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Então, se de repente lá no teu reloginho, um parafusinho daquele pequenininho lá, se afrouxar, sair, o relógio vai parar de funcionar. Ou então vai funcionar de maneira errada. É isso aí. Vai funcionar, o relógio vai funcionar de maneira errada. Ou ele vai atrasar, ou ele vai se adiantar. Quer dizer, alguma coisa ali na engrenagem não está trabalhando corretamente. Não está direitinho como deveria estar. Assim é no nosso organismo. Quando um elemento,
Pois é, não é? Quando um elementozinho do nosso organismo não está funcionando direito, há esse desequilíbrio total no organismo todo, porque quebra essa harmonia. E aí, é por isso que a gente precisa estar sempre cuidando disso, observando isso, né? Tratar bem o nosso corpo. Ele é essencial para a nossa caminhada aí em busca da perfeição. Nós precisamos dele. Nós estávamos estudando ontem no livro de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis falando sobre a importância do nosso corpo. Porque sem ele a gente não ia conseguir evoluir. Precisamos desse corpo. Claro que a gente não vai botar ele como uma coisa mais importante, mas é através dele que nós estamos aqui conquistando nossos valores espirituais e nossos valores morais. Então a gente precisa cuidar desse corpo. E aí é o que o Dudu colocou aí. A nossa mente ela vai estar sã se o nosso corpo estiver são. E vice-versa. Se a nossa mente também não estiver legal, o corpo também não vai estar. E se o nosso corpo não estiver funcionando bem, a nossa mente não raciocina normalmente. Quer dizer, é tudo uma interação muito bem feita e muito bem organizada por Deus, não é, meus amigos? E ele continua assim, temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Aí ele vem fazer uma descrição aqui interessantíssima. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está vivo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, vou terminar até de ler para a gente poder entender melhor. Aí ele diz, cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Então, o que significa? O que ele está querendo dizer ali? Você tem, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. É um aparelho elétrico que trabalha através desse fluido que é a eletricidade. Né? Mas para que a máquina funcione, ela precisa ser alimentada pela eletricidade. E aí o que a gente faz para que a máquina receba essa força elétrica e funcionar? A gente pega a tomadinha e liga lá numa outra tomada que é a fonte que traz a energia, que vem dos fios e aí pelas ruas e por aí vai. Então fica ali, né, naquela tomadinha lá na parede. Se a máquina não for ligada naquela tomada, ela não vai funcionar. É isso que Kardec está dizendo aqui. Os fenômenos elétricos não se manifestam enquanto o fluido não for posto em causa especial. No caso aqui, qual é a causa especial? A ligar a tomada. Para que haja o contato, a eletricidade entra na máquina e ela começa a funcionar. E isso teria que ser isso, 110 ou 220, dependendo lá da sua fonte. Então é isso que ele diz aqui. Aí ele fala, cessando a causa da atividade, ou seja, se de repente falta energia, a eletricidade não entra, o fenômeno cessa. A máquina para de funcionar. Não adianta, né? E aí ele vem falar isso agora a respeito dos corpos orgânicos. Então ele diz que os corpos orgânicos seriam assim, como pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. Então esse fluido, né, vital que todos nós possuímos, que é trazido para nós através do fluido cósmico universal que nós recebemos, é que faz com que o nosso espírito movimente esse corpo.
Se não tiver o fluido vital, o espírito não consegue movimentar o corpo. Vai ficar o corpo paradinho lá e o espírito não consegue. É o que ele diz aqui. Sem esse fluido que produz o fenômeno da vida, a cessação dessa atividade ocasiona a morte. Acabou o fluido vital, a morte do corpo material. E não tem como ele funcionar novamente. É por isso que a gente diz, né? Nem Jesus Cristo vai fazer aquele corpo voltar a viver. Por quê? Porque acabou o fluido, acabou o combustível que faz. O carro anda sem a gasolina? Ou sem o gás? Não. Só se você empurrar. Mas ninguém vai ficar empurrando o carro, né? Sim, querida, nem Jesus. Porque ele não pode revogar a lei, porque isso é lei divina. É lei divina. Tudo aquilo que é dado, que é falado, né, quando as pessoas lembram lá de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus jamais ressuscitaria alguém, que seria uma derrogação da lei. E ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. O que aconteceu com Lázaro não foi uma morte. Com a filha de Jairo e com outras situações que a gente vê lá na Bíblia. Aquilo não foi uma morte. Porque depois que cessa esse fluido vital, não tem como esse corpo se movimentar novamente. Nem Jesus poderia. Deus poderia. Mas seria, ele estaria, ele mesmo, indo de encontro à sua criação. Então é por isso que a gente diz, né? Nem Jesus vai fazer isso voltar. Ele estaria indo de encontro à lei de Deus. Porque muitas pessoas, para Deus não há nada impossível. Sim, para Deus não há nada impossível. Mas Deus não é biruta. Deus não é tantã, que cria uma lei e ele mesmo depois vai fazer com que essa lei não seja cumprida. As leis de Deus são imutáveis. Então não tem como. O Lázaro, ele tinha problema de letargia, catalepsia, que a criatura fica lá. Aí sim, Jesus pôde trazê-lo de volta, porque Jesus, com o seu fluido muito energizado, chegou lá e deu como um choque em Lázaro, né? Fez aquele tum em Lázaro, passou toda a energia para Lázaro, aí é como se sacudisse Lázaro e Lázaro voltasse à vida, né? A Kelly coloca, esse estudo é muito importante para refletirmos o quanto é importante o fluido vital para o funcionamento dessa máquina chamada corpo. Sim, é verdade. E que muita gente, Kelly, pensa que é o espírito. E não é. Não é. E a gente já falou aí atrás, o Dudu colocou, lembrou bem? Quando a gente se emancipa do corpo, o corpo continua lá vivinho. Quando a gente dorme, que o espírito... Muitos pensam isso sim, Dudu, e palestrante até. Já ouvi palestrante falando isso. E não é. Não é. Fluido vital, ele dá vida. Tá? O espírito, ele vem dar movimentação. O espírito vem fazer outra coisa. Mas a vida é o fluido vital que dá. Espírito é a inteligência, isso aí. Ele vem dar a maneira com que Só um instantinho, o Enaizo, daqui a pouco eu vou falar isso já. Então, o Espírito, ele vem trazer a inteligência para movimentar este corpo. E aí ele vai agir, né? Josiane? Tá. Porque está escrito ao contrário. Tá legal, Josiane. Então ela coloca, e os ferimentos no perispírito que ocorrem em cirurgia? Os ferimentos ocorridos nas cirurgias foram ferimentos no corpo. Elas serão cicatrizadas. Esses ferimentos que a gente pensa, né, que veio, que ficou no perispírito, não. O perispírito, ele vai ficar dependendo da tua situação, dependendo da tua necessidade, vai ficar a marca. Mas essa marca vai sair. Porque qual foi o motivo dessa operação? A operação não foi feita para te melhorar,
para tirar alguma coisa que não estava funcionando bem no teu organismo, então retirou. Retirou, o perispírito ficou limpo também, porque o perispírito é a cópia do nosso corpo. Agora, a cicatriz da cirurgia, ela só vai ficar lá no corpo. Assim mesmo, se não for uma operação legal, porque hoje em dia nem cicatriz fica. O meu sobrinho, há um mês atrás, no mês passado, ele fez uma operação de vesícula, né, cálculos na vesícula, e nem corte levou. Foram 3 furinhos no abdômen. Um no umbigo, um do lado esquerdo e um mais para o lado direito. Acabou. Foi por ali a operação dele. Eu fui lá visitá-lo, eu falei, tá todo cortado. Ele, não, tia, só levei 3 furinhos. Falei, que coisa boa. Né? Para você ver. Isso aí, Dudu. Foi a operação dele. Né? Então, agora, o Dudu colocou aí, a marca daquela senhora que abortou 53, que tem lá no André Luiz, no livro Nosso Lar, aí já é diferente. Porque aí ela fez uma coisa que foi de encontro à natureza normal. Ela não fez a retirada de um elemento negativo do seu corpo, não. Ela foi de encontro ao funcionamento normal, que é a prática do aborto. E ainda mais isso, né, Luíse? Foi contra a lei de Deus. Aí marcou, tanto fisicamente, como marcou espiritualmente. É isso aí, Dudu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ficou claro, Josiane, para você? Tá? As cirurgias não marcam... tá ok, não marcam o perispírito, marcam o corpo material, tá bom? Agora, coisas que a gente comete, né, que as pessoas cometem, como o caso do aborto, ou como suicídio, qualquer coisa que você faça, né, para marcar que machuque o teu corpo, é lógico que vai machucar o teu perispírito. Mas foram coisas que não estavam de acordo com o funcionamento normal do corpo. E, mais ainda, de encontro às leis de Deus. Então, vai ficar marcado no perispírito. O perispírito, numa nova reencarnação, você vai ter a oportunidade de expurgar aquela marca do seu perispírito. Então, é o caso. A gente não pode dizer que... tudo é certinho, né? Como dizia o seu altivo, não é um retratinho 3x4, quadradinho normal, não. Mas a gente tem mais ou menos, pode fazer comparações, né? Uma pessoa que fumou muito, que fuma muito numa existência, então vocês já viram como é que fica o pulmão físico daquela criatura que fuma durante uma vida toda? O pulmão fica um carvão. Eu já vi, é horrível. Um carvão. É lógico que aquilo ali fica também marcado no perispírito, porque isso, aquele pulmão preto, gordimento, horrível, não é o pulmão normal. Aquilo ali foi produzido por uma ação exterior, né? E aí o que acontece? Ele tem que ser limpo. Então, numa próxima encarnação, provavelmente a criatura que fumou muito, aquele espírito ali, com aquele perispírito marcado, provavelmente ele vai ter que se tirar aquela marca. Não nasceu com aquela marca, né? Aí o que acontece? Ele tem alguma situação, uma doença, um efizema pulmonar, ou qualquer, até um câncer mesmo, para poder limpar, que aquilo é retirado, expurgado através do corpo, tá? Ficou claro aí? Dudu tá com medo de quê? Faça, Dudu, corre o isco de um estrangulamento da hérnia. Não entendi, Josi, aí é a conversa tua com o Dudu, né? Então, vamos lá. E aí, Kardec vem dizendo isso aqui para nós. Isso, negrão, isso mesmo. É por isso que a gente encontra... a criatura que nunca fumou, tendo problema no pulmão, tendo problema respiratório, trouxe de uma vida anterior, não é? Criancinhas, né, já nascem com bronquite, né, com asma. De onde veio isso?
Só a doutrina espírita para esclarecer mesmo, né? De onde veio isso? É do mau uso que ela fez numa vida passada, e o perispírito. E como o teu perispírito não tem, não pode ter marca nenhuma, você tem que reencarnar para ir limpando, né? Depurando esse perispírito. Pois é, né, Luíse? Tá bom? Estudo sempre é bom, né, Dudu? Bom, então aí Kardec fala mais um pouquinho para nós assim. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Então, olha só, o que Kardec está dizendo aqui? Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Então, olha só, a quantidade de fluido vital que eu tenho não é a mesma que o meu pé de coco, minha palmeirinha, meu coqueirinho tem ali fora. Não é? A quantidade de fluido vital que eu tenho não é a mesma que de um cachorro. A quantidade de fluido vital que eu tenho também não vai ser a mesma de um elefante. É isso que Kardec está dizendo aqui. Né? Que essa quantidade vai variar, pois é, vai variar de acordo com cada elemento. E mesmo dentro da mesma espécie, por exemplo, nós, seres humanos, uma pessoa que tem um corpo, uma pessoa que, vamos dizer, que pese 120 quilos, e uma pessoa que pese 60 quilos, a quantidade de fluido não é a mesma. Concordam? Então, a criatura que tem lá 130, 120 quilos, né, principalmente esses homens que fazem esses halterofilismo aí, que pesam muito, eles não têm a quantidade de fluido, o corpo é maior, lógico, tem que ter mais fluido, né, do que uma pessoa franzina, magrinha, que pesa lá seus 60 quilos. Kelly, ao tamanho do corpo, é o que Kardec está dizendo aqui, né? É o tamanho deles. Isso, lutadores de sumô, isso aí. Né? Até mesmo essas pessoas que são obesas, o fluido vital delas é maior quantidade para poder alimentar aquele corpo todo ali, gente. Tem que ser maior do que de uma pessoa mais magrinha, né? Dudu, você falou, eu vou tomar passe com eles. Não é a qualidade do fluido, hein? Meu amigo, é a quantidade, tá? Não é porque ele tem muito fluido que ele vai te dar um bom passe, não. Mas é bom a gente esclarecer, porque senão alguém pode pensar que seja isso. Diga, Josi, você escreveu o meu nome aí, diga lá. Aí ele diz, então, ele vai dizendo, peraí, perdi 80 quilos, ela se remodela? Ela, o que você está perguntando? Ah, tá legal, valeu, Dudu, é isso mesmo. Ela, o que, o Josi, que você está perguntando? Bom, você perdeu 80 quilos, é lógico que se você pesava 80 quilos a mais do que você está pesando hoje, se remodela, claro. O perispírito, ele é plástico, como é que eu vou te dizer? Ele é expansivo, ele tem plasticidade. Então ele se amolda ao teu corpo, tá? O perispírito, ele se amolda ao teu corpo. Ele é a cópia do seu corpo. Então é óbvio que se você diminuiu 80 quilos, o teu perispírito diminuiu também, tá? Ele vai ficando conforme. E também se você vai engordando, se fosse ao contrário, ele também iria se expandindo. Ele tem essa propriedade, né, de aumentar ou de diminuir. A gente entende isso quando o neném nasce. Então, quando o bebezinho nasce, o período de 9 meses de gestação, esse perispírito, né, desse espírito que vai reencarnar ali, ele vai se restringindo, diminuindo, para ficar ali de acordo com aquele corpinho do bebezinho. Conforme o bebezinho vai crescendo e vai evoluindo, aquele perispírito vai evoluindo e aumentando também, né?
A Kelly colocou, achei que fosse relacionada aos órgãos, porque uma pessoa gordinha pode estar com alguns órgãos danificados e a quantidade de fluido vital prejudicada. Mas aí é porque o órgão está danificado, Kelly, né? Quando o órgão está danificado, aí, de repente, a pessoa também já está no final de uma existência, né? Já está diminuindo. Aí ela pode ter o tamanho do corpo que for, que o fluido já está lá fragilizado. Ao tamanho do corpo, a necessidade que eles têm. Ele está falando isso aqui, né? A necessidade que aquele corpo precisa. Então vamos botar assim, você acha que uma pessoa, só a gente parar para raciocinar, uma pessoa que pese 100 quilos e uma pessoa que pese 60 quilos, você acha que as duas precisam do mesmo, da mesma quantidade de fluido? Sem problema de saúde, estamos falando de pessoas com a saúde boa. É só você pensar, você acha que, por exemplo, o Fusca, né? Vamos dizer que o Fusca, o tanque de gasolina do Fusca receba 40 litros de gasolina. Aí pega lá um ônibus. É a mesma quantidade de gasolina para os dois? Isso. É isso aí. Né? Quando eu estou falando de peso, estou falando aí de peso, altura, tamanho do corpo. Não é nem o peso. É porque eu citei peso para poder a gente imaginar, né, a diferença do corpo. Mas é o tamanho do corpo. Uma pessoa que pese 200 quilos é grande. Uma pessoa que pese 60 quilos é mesmo. Não é pelo peso, mas pela massa corporal. Vamos dizer assim. Isso, Josi, a área corporal. Então, por exemplo, o Rei Momo, que pesa 120 quilos, ele tem mais fluido do que o anãozinho do circo. É isso aí, ela é pesada, mas não é pelo peso. Eu tive que colocar o peso... Ah, tá legal, Kelly. É que eu tive que colocar o peso para a gente poder imaginar o corpo. Então, vamos esquecer o peso e vamos falar. Uma pessoa... Isso, Francis, mas eu quis mostrar o tamanho, por isso que eu citei o ônibus, tá? Uma pessoa, ela é grande, uma pessoa grande, uma pessoa adulto, né? Então não vamos falar em peso, vamos falar uma pessoa grande, um adulto, tem a mesma quantidade de fluido de uma criança de 2 meses? Não tem. Né? Então uma pessoa grande... Pois é, isso que eu estou vendo. E uma pessoa menor não tem a mesma quantidade de fluido. Isso aí é óbvio, né? Então, mas eu vou ler o finalzinho aqui, Dudu, para a gente encerrar. Então ele diz assim, ó, há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. E é por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Mais 5 minutinhos? Valeu, Dudu, obrigado. O doutor Bezerra, ele sabe da nossa necessidade, né? Então ele diz assim, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E em certos casos pode voltar uma vida prestes a extinguir. Né? São as energias que são passadas. E aí, então, agora a gente encerra aqui o nosso estudo. E na semana que vem a gente vai entrar num outro assunto também bem polêmico, que tem relação com o princípio vital, que é a inteligência e o instinto. Eu tinha que tirar folga. Essas viagens fazem bem, né? Porque a gente faz não só para passear, mas também para aprender.
E nós tivemos, assim, palestras, estudos muito bons. E a gente gosta de estudar, né? Eu gosto, eu adoro. E essas coisas assim, então, né, que a gente precisa raciocinar. Obrigada, Luíse, mas é a espiritualidade que nos ampara, que nos ajuda nesse momento, né? E ver a gente ficar, a gente assim, se esforçando, né? Eles vêm e vão intuindo, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando preparei o estudo, não pensei que eu fosse falar tanta coisa como eu falei aqui agora. Eu fico emocionada com isso, como nós somos amparados, né? Que eu preparei o estudo, o Reinaldo me falou, olha, você parei em tal lugar, você parte daí. Eu preparei, li, não, então vamos falar isso. Gente, mas eu não pensei, na hora que eu estava preparando o estudo, não pensei 50% do que eu falei aqui. Se você está arrepiado, Dudu, eu estou, nem sei te dizer como, eletrizada. Porque eu estou falando aqui para vocês e ao mesmo tempo estou pensando, gente, da onde que eu tirei isso? Eu não pensei que ia falar isso, né? Mas eu não, eu tenho muita fé, Kelly. Eu sei que eles estão aqui, né? E aí, de acordo com o grupo que está na sala, a necessidade, nós somos intuídos, né? Até as perguntas, né, que vão chegando, elas são... Olha, esses amigos espirituais, eles são maravilhosos, gente. Nós aqui, infelizmente, na nossa burrice, só falando assim, a gente não... Com certeza, J. Francis, claro. Não imaginei, gente. Eu estou aqui agora, eu estou confessando para vocês, porque emocionada durante o estudo. Porque quando eu me preparei, que eu li tudo isso aqui, eu não imaginei que fosse falar tudo isso que eu falei, né? É por isso que a gente tem que cada dia acreditar mais e ter muita fé mesmo. Nós não estamos sozinhos. E a nossa necessidade é atendida. Eles vêm para nos orientar mesmo, meus amigos. Bom, então a gente já está encerrando, porque com certeza os 5 minutos que o Dr. Bezerra me deu, acabou. Meu amigo, a emoção é grande. Eu fico muito emocionada com essa doutrina que é maravilhosa. Então, quem é que vai fazer a prece para nós, encerrar o nosso estudo? Qual o companheiro que se habilita a levantar a mãozinha? J. Francis. Vamos lá, Francis. Liberando então para você.